Você sabe o que é perder tudo? Perder o amor de sua vida e perder tudo que gosta e ama? Pois é, eu perdi. E perdi da pior forma possível. As coisas que aconteceram comigo e as coisas que eu fiz, eu não desejo para ninguém. E este relato não se trata de vingança. Se trata de justiça. Um tipo de justiça que nesse país seria impossível acontecer se não fosse da forma que foi. Escrevo a vocês este relato com lágrimas nos olhos e, de certa forma, com sangue nas mãos. E devido às complicações impostas sobre o conteúdo do que vou relatar aqui, os nomes serão modificados. E tudo o que passei e fiz é a pura realidade. E isso me atormenta todas as noites. Mas acreditar ou não, é algo pessoal de vocês. Bem, eu nasci e me criei nas terras do meu pai, no interior de Tocantins. Eram terras lindas e vastas, cujos limites terminavam na reserva de proteção ambiental. Eram terras vastas, onde o meu pai e os seus funcionários plantavam de tudo, como grão de soja, arroz, milho, feijão, mandioca e frutas. Bem, quando eu digo que o meu pai trabalhava com os seus funcionários, eu não estou brincando. Ele de fato trabalhava nessas terras. Ia para fazer o campo, plantava, colhia e fazia de todo o trabalho do campo. E pelo fato dele ser muito humilde, acabava por ser muito querido e amado por todos que o conheciam e trabalhavam com ele. A sua morte foi uma das coisas mais tristes que aconteceram na região. A multidão em seu velório era digna de uma celebridade de televisão. E no dia da sua morte, os 2 dias que se passaram entre a morte e o velório foram de penumbra, em um clima frio e penoso, onde até o céu se encheu de nuvens carregadas que tapavam o sol. E um vento gélido e frio soprava das regiões montanhosas ao redor da grande casa da fazenda. Após a sua morte, eu, que já beirando os 20 anos, acabei assumindo a liderança da fazenda, para ajudar a minha mãe a tocar os negócios. E graças a Deus, eu havia herdado a mesma simplicidade do meu pai. E isso fazia com que eu me desse bem com todos os funcionários da fazenda. E isso me ajudava muito, pois o meu pai não repassou para mim as suas habilidades como lidar com a terra. E por conta disso, eu não era tão habilidoso com essas coisas de plantações. Bem, e nisso de humildade e simplicidade, eu acabei me interessando pela filha de um dos funcionários da fazenda, cujo nome eu prefiro não mencionar. Mas para ele, era uma honra que a sua filha se casasse com um fazendeiro, e ainda de uma família boa e conhecida como a do meu pai. E com isso, eu a namorei por 2 anos, até que em 2002 nos juntamos, e ela veio morar na casa da fazenda. Bem, eu não sou machista e nem sexista, nada disso. O meu pai me deu muita educação e me ensinou a ser respeitoso com as mulheres e tratar a minha esposa como uma princesa, como ela de fato merecia. Só que a minha esposa era muito caseira, dessas que ficam em casa e cuida dos filhos, enquanto o marido vai trabalhar. E para a minha mãe isso era ótimo, pois enfim ela teria com quem conversar, e assim ela teria uma companhia durante o dia. Bem, em 2003 nos casamos. Em 2004 tivemos o nosso primeiro e único filho.
A casa da fazenda se encheu de felicidade. Uma felicidade que já não víamos há anos. A minha mãe era muito carinhosa com o meu filho. E desde a morte do meu pai, as coisas pareciam estar se organizando aos poucos. E pela primeira vez em anos, eu vi a vida tomar um rumo melhor. Bem, e eu achava que de verdade as coisas melhorariam. A minha mãe insistia que tínhamos que batizar logo a criança. Ela falava que não era bom ter uma criança pagã em casa, pois isso só atraía coisas ruins para a vida do menino. E eu meio que ignorava isso tudo. Deixava ela falar o que quisesse, pois o meu tempo era curto demais para isso. E também estávamos bem no meio da colheita da safra, pois se parássemos a colheita para batizar a criança, era muita grana perdida. Sem falar que os caminhoneiros estavam começando a chegar para carregar a carroceria, que era muito grande. Mas para confortar a minha mãe e a minha esposa, eu decidi escolher logo o nome da criança e registrá-lo no cartório da cidade. Bem, era coisa rápida. Então colocamos o nome de João Cláudio. No dia 26 de outubro de 2004, eu me lembro desse dia como se ele repetisse em meus pesadelos. Bem, já passavam das 10 da noite, quando eu ouvi 2 disparos vindo da direção da fazenda. Eu estava no pátio, despachando um dos últimos caminhões que haviam ali. Eu senti que tinha algo de errado. O capataz que havia ficado na fazenda não tinha me ligado. E já havia se passado mais de 10 minutos após os tiros. Algo estava muito errado. E fora isso, uma angústia enorme tomou conta de mim. O fôlego me faltava e parecia que algo havia arrancado um pedaço de mim naquela noite. Bem, eu não suportei ficar ali por muito tempo. Entreguei as pranchetas para o despachante, entrei na caminhonete e fui rápido para casa. E quando cheguei em casa, a cena que vi era absurda. Logo na entrada, a porteira estava arrebentada. E logo vi que as portas estavam abertas e tinha alguém caído na varanda. Acelerei o carro ao máximo que deu, e quando cheguei, vi que o corpo que estava na varanda era do capataz, totalmente desfigurado, e as suas partes espalhadas no alpendre. Entrei na casa gritando por minha esposa, mas não ouvia nada. O silêncio daquela casa já me doía como uma faca que transpassava o meu coração. Subi as escadas e notei que por todas as paredes de casa haviam marcas de arranhões e marcas de sangue na parede, como se tivesse tido uma briga feia ali dentro. No final do corredor, a porta do banheiro estava despedaçada. E no chão, na entrada da casa, havia sapatinhos de criança. Corri com lágrimas descendo pelos olhos. E quando cheguei no banheiro, o que vi me fez entrar em colapso. Acabei desmaiando, pois a cena era forte demais. O corpo da minha mãe e da minha esposa abraçado uma à outra. E os restos do meu filho despedaçados no chão. Bem, tudo o que eu amava estava ali, sem vida, destroçados de maneira brutal e tão violenta que nem parecia ser coisa deste mundo. Virava loucura naquela manhã, e após as investigações,
E depois da polícia ver as câmeras de segurança do pátio de caminhões, todos os caminhoneiros dali foram depor ao meu favor e eu fui liberado. Os policiais, depois de analisarem tudo, chegaram à conclusão duvidosa de que se tratava de um ataque de algum animal selvagem enfurecido e acabaram registrando isso nos laudos. E somente depois do 7º dia da morte de toda a minha família foi que eu consegui dormir na casa novamente. Afinal, a casa era do meu pai e era tudo o que ele tinha deixado para mim. E mesmo que eu quisesse, eu não poderia me livrar daquilo. Bem, mas entretanto, eu decidi que não mais seja lá que diabos fosse aquilo. E eu estava bebendo em um bar perto do pátio, que ficava perto da fazenda, quando um homem velho que trabalhava como vigia do pátio se aproximou de mim. O homem pediu uma bebida para ele e se sentou ao meu lado, e começou a dizer umas coisas que me fizeram pensar. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele disse o seguinte: rapaz, eu tenho 68 anos de idade. Já vi muita coisa em minha vida. Já cacei coisa que esses frangos de tuas terras nunca viram. Mas em toda a minha vida eu nunca ouvi falar de onça dentro de casa. E muito menos onça que derruba a porta. Eu me lembro que a minha arrogância falou mais alto, e eu acabei tentando agredir o homem. Só que já estava tão bêbado que as pernas nem conseguiram me manter de pé. Então, do chão, me esforçando para manter a cabeça levantada, eu indaguei: o que você sabe sobre isso? O que você pode saber? Você é só um velho louco que cuida de caminhões. Ele riu, se abaixou e disse para mim que era só um bêbado caído no chão de um bar, mas que nós dois tínhamos algo em comum, que tínhamos perdido as nossas famílias para algo que nem de longe seria deste mundo, e que se eu queria mesmo me vingar, amanhã, quando eu estivesse sóbrio, eu deveria procurá-lo para conversarmos. O senhor saiu e me deixou caído no chão daquele bar imundo. E ali eu dormi, e ali acordei, e nem em casa eu fui. Fui direto para a casa do senhor, que era vigia, para tirar satisfações do que ele tinha dito na noite passada. Cheguei na casa do senhor, que ficava ali perto do bar, e o senhor me aguardava na porta sentado, lustrando um revólver calibre 38. Bem, ainda não sei se era para me proteger ou se para me intimidar, mas era algo realmente meio assustador. Só que eu já tinha perdido tudo e não tinha mais nada pelo que temer. Me aproximei e ele já foi me oferecendo um café. Aceitei, pois estava precisando. E enquanto bebíamos café, eu perguntei a ele sobre o que ele estava se referindo na noite passada. E foi aí que ele me contou a história da vida dele. Ele contou que morava no Ceará com a mulher e filhos nas terras do sogro dele, mas que quando ele e a mulher tiveram o primeiro filho, o sogro dele saiu de casa e desapareceu por dias. Até que numa noite, um monstro apareceu na casa enquanto ele estava no trabalho. Devorou seu bebê e deixou a sua esposa gravemente ferida. E que quando ele chegou em casa, a fera ainda estava lá. E ele conseguiu lhe dar um tiro nas costas. E segundo ele, no velório da sua esposa, o pai dela apareceu com um curativo de ferimento nas costas. Então, ele associou as coisas. Ele diz que os dois brigaram no velório mesmo. Só que o pai da falecida tinha força demais.
e seus esforços foram em vão. Dias depois, quando ele tinha ido procurar o homem, as pessoas só davam notícias de que ele tinha sumido no mundo e que desde então ele viajava cidade após cidade, seguindo os rastros desse ex-sogro dele, e que as últimas vítimas daquele monstro era a minha família. Eu me levantei muito irritado com toda aquela loucura. Esbravejei que ele era um velho louco e que isso era um absurdo e que eu não tinha tempo para essa coisa de gente caduca. E ele me retrucou dizendo na hora: Eu já estou nessas terras há um ano. Você mesmo me contratou. E nesse tempo eu nunca vi nada maior que um tatu por aqui. E nem eu, e muito menos os caminhoneiros. Até os caçadores daqui estão falando que nunca sequer viram qualquer modo de onça por aqui. Quem dirá uma onça que entra em casa e arromba a porta? Eu fiquei ali parado olhando para ele e lembrando de que quando saía para caça com meu pai, eu nunca na vida tinha visto uma onça na região. No máximo um caititu. Agora quem dirá uma onça? No fundo, aquele homem tinha razão. E mesmo eu cético, ele dizia que tinha pistas. Então, nós dois daríamos um jeito naquela coisa. Não por mim, e não para me confortar, mas para dar paz às almas da minha esposa e mãe e dar justiça ao meu bebê. E da mesma forma para a família daquele homem. Bem, perguntei a ele o que faríamos para pegar o tal lobisomem. Ele me respondeu que iríamos nos armar e iríamos direto para o covil da fera. Bem, eu nem perguntei se ele sabia onde era. Com certeza, se ele estava ali me incentivando a tal caçada, então era sinal de que ele realmente sabia onde o bicho se escondia. Nos preparamos durante um mês. Usei a maior parte do meu dinheiro para comprar armas. E a maior arte, na verdade, era pagar a vista grossa das autoridades locais e de fronteiras. Mas ainda assim, eu comprei 2 espingardas calibre 12, coletes à prova de balas e perfurações, 2 pistolas calibre 0,40, além de roupas militares com resistência a galhos e espinhos, coturno e essas coisas. Bem, parecia que eu estava me preparando para uma guerra, mas na verdade eu estava mesmo. Ou então, me preparando para a morte. Chamei um primo meu recém-formado em administração para tocar a fazenda. Deixei tudo lá e fui para a casa do senhor. Ele me ensinou a atirar mais rápido e mais preciso. Me ensinou orações de proteção, ervas de cura da mata. E ele disse que passaríamos muitos dias na mata. E eu precisava aprender algumas coisas. Um dia antes de partirmos, eu fui à missa na igreja do povoado local. E no fim da missa, eu chamei o padre em particular e me confessei. Contei a ele tudo o que tinha acontecido e tudo o que estava planejando. Ele, muito preocupado, me benzeu meu facão e me deu uma medalha de São Cristóvão. Bem, fui para casa e saímos na tarde do dia seguinte. E antes de entrar na mata, eu me benzi e beijei a medalha que recebi do padre. E pus pendurado numa árvore um saco com fumo, papel, cachaça e perfume, para assim agradar os espíritos da mata, como meu pai havia me ensinado. Bem, passamos quase 20 dias naquela mata, até termos os primeiros indícios de que estávamos no rumo certo. Era uma manhã quente nas matas da serra,
quando chegamos numa baixada perto de uma serra, onde encontramos 3 carcaças de veado totalmente destroçadas. E eram recentes, pois ainda tinha um fedor de sangue quente e nem tinha aqueles sinais de podridão. Os rastros de sangue seguiam o mata adentro. Os animais estavam quase que ocos por dentro, como se algo tivesse lhe comido tudo por dentro. Me benzi e seguimos viagem. Andamos quase 2 dias a mais, quando encontramos uma palhoça no meio da mata. Uma bem simples, sem paredes ou conformidades. Era uma cabana coberta de palhas e sustentada com forquilhas, e dentro dela uma rede, um fogão a lenha e algumas bacias. Nenhum conforto. E um homem deitado na rede, bem despreocupado, enquanto olhávamos de longe, a quase uns 50 metros de distância. E foi quando eu vi o homem se levantar. Em suas mãos estava uma fralda de bebê, uma vermelha com estampas de joaninha. Eu reconheci a fralda, me enchi de ódio e já ia atirar. E foi quando o senhor me segurou. Ele me puxou para baixo e, ainda me segurando, ele começou a falar. Você está doido, homem? Olha ao redor. Tem alguma planta? Tem algum animal? Nada se cria neste lugar. Isso é tudo fruto da energia maligna dele. Se for para pegar ele, tem que ser bem organizado, para podermos ter chance. Só que depois, quando levantamos para observar o homem, ele já não estava mais lá. E o sol já estava se pondo. E eram quase 6 da tarde. Quem vive na mata sabe que depois dessa hora, para tudo ficar escuro, é só questão de tempo. A lua cheia já anunciava que a noite seria clara e quente. Mas o fato do homem ter sumido só nos deixava mais assustados. Então, prosseguimos para dentro da palhoça para procurar documentos ou coisas pessoais, algo que indicasse quem era ele. Quando vi ao longe de dentro da mata, vi andando em minha direção uma figura que me fez tremer. Claramente era o homem, porém totalmente nu e falando palavras incompreensíveis. Ele se retorcia enquanto caminhava em minha direção. Os ossos sobressaltavam os músculos, mudando assim a fisionomia do homem. Então eu comecei a rezar alto. Depois, engatilhei a espingarda apontando para ele. Ele vinha andando, enquanto os dentes caíam de sua boca e os pelos cresciam por todo o corpo. E quando eu já ia atirar naquilo, aquela coisa deu um uivo alto, fazendo os meus ouvidos estremecerem. Olhei para trás e o senhor, que era vigia, estava estático, em estado de choque. Acho que ele nunca tinha visto aquilo tão nitidamente. Os olhos amarelos me olhavam, enquanto aquilo mastigava os pedaços de couro que havia se desprendido do corpo. O senhor, que era vigia, estava indo na direção da criatura. Eu nem sei como explicar, mas parecia um tipo de transe. Então, eu fiz mira naquilo e dei um tiro. A criatura uivou alto e gritou de dor, e saiu correndo para dentro do mato.
e eu saí correndo atrás daquilo, deixando o senhor para trás. Corri matar dentro no encalço da fera. Aquela coisa deixava um fedor de sangue podre por onde quer que passasse. Chegou uma hora que eu não o via mais, porém só ouvia o seu som. Corri e o persegui por horas, até perceber que não mais estava sentindo o fedor daquele sangue podre. E além de não ver mais as marcas de corrida, aquele troço estava me enganando. Queria fazer eu me perder. E se eu não tivesse me dado conta disso, eu estaria perdido em todos os sentidos. Ouvi sons de tiro e em seguida gritos que vinham do meu lado esquerdo, porém muito distante. O lobisomem tinha nos separados para atacar o velho. Corri no encalço dele, mas quando cheguei já era tarde demais. Ele estava de pé em cima do vigia, arrancando pedaços e retorcendo o corpo do velho senhor. Disparei mais 3 tiros, mas nenhum deles acertou a criatura. E em seguida, para o meu azar, a espingarda travou. Aquilo se levantou e ficou de pé. Os olhos, que mais cedo eram amarelos, agora estavam vermelhos. E aquela coisa parecia ódio puro. As orelhas em pé se movimentavam como as de um cão. A criatura vinha na minha direção e eu já estava me preparando para fugir dali. E então desistir da vingança. E foi aí que aquilo falou. Eu juro pela alma do meu filho, esposa, mãe e pai, que aquela coisa falou comigo. Aquilo dizia com uma voz rouca e muito grossa: Você veio até aqui para morrer. Se queria tanto, era só esperar em sua casa. Pois eu queria mesmo encontrar o pai do bebê. O meu plano era encontrar a família toda. Mas você, seu infeliz, acabou se safando. Mas está aqui. Então eu vou terminar hoje o que comecei. Eu me enchi de ódio e comecei a correr para cima daquela coisa, com a pistola em mãos, atirando contra ele. A criatura saltava e corria como um cachorro, desses bem esperto. E quando menos percebi, ele investiu contra mim com toda a força, me jogando longe. O pior é que a arma caiu longe de mim. E para piorar as coisas, o meu facão, que não estava na bainha, acabou cortando a minha perna, me fazendo sangrar e me deixando desfalcado de uma das pernas. Ao ver o meu sangue escorrer, o lobisomem veio correndo na minha direção. E eu já tinha praticamente aceitado a morte, quando vi pendurado nos fundos da rede, no fundo da casa, a manta do meu filho, a mesma que eu tinha visto mais cedo. No ato de fúria, eu me levantei e acabei surpreendendo o lobisomem com uma facada bem no meio dos peitos dele. Ele, em contrapartida, me agarrou com as suas garras, enfiando elas bem fundo em meus ombros. Mas já era tarde, ele estava morrendo. E também não conseguia me ferir mais que isso. Senti o seu bafo quente próximo do meu rosto, enquanto nós dois caíamos no chão. E na minha frente, os ossos voltando ao normal, os dentes caindo no chão, e ele convulsionando enquanto voltava à forma humana.
Depois disso, eu não me lembro mais de nada. Acordei na manhã do dia seguinte com o sol alto e uma poça de sangue coagulado ao meu redor. Me levantei, apanhei as minhas coisas, usei umas ervas para me curar e voltei para casa. O caminho de volta levou mais de 30 dias, pois eu estava muito debilitado e ainda tive que trazer muito equipamento como água e todas essas outras coisas. Apareci na cidade numa noite qualquer e fui levado para um hospital onde fui tratado. Para a polícia, eu disse que fui atacado por uma onça e dei as localizações erradas, é claro. Bem, mas acontece que isso não melhorou em nada a minha vida. Eu continuo sem mulher, sem filhos e agora com as lembranças horríveis da aparência daquela coisa. E ainda levo comigo o sangue de quem matou com as próprias mãos uma criatura que era o próprio demônio. Bem, quanto à veracidade do que lhes conto, não há provas. Acabei abandonando a fazenda do meu pai nas mãos do meu primo. E tenho viajado e caminhado o mundo afora, buscando sentido em minha vida. Obrigado a todos da Elite Oculta por permitir o meu relato e o meu desabafo. Boa noite. Atazanando para virmos, já estava na hora desse momento acontecer mesmo. Mas ao mesmo tempo em que dizia isso para si mesma, ela segurava no colar de diamantes que o seu namorado a deu. E todas as loucuras que ela pensava foram causadas pelo que o povo falava, que ela namorava por interesse, mas isso não era verdade. Ela pensava calada no assento ao lado de Guilherme, contrariando ela própria ao agarrar a joia que ele havia lhe dado. Foi a pior coisa que eu fiz, namorar um cara rico, ela pensou. Ao mesmo tempo, ela tocava uma cicatriz em seu braço. Ela nunca disse a Guilherme o que tinha acontecido ou o que teria deixado aquela marca horrível nela. No que você está pensando? Guilherme perguntou a ela. E trêmula, ela respondeu: nada, na nossa viagem. Você estava tão ansioso para essa viagem que nem ficamos para assistir aquele filme de terror que vai passar na TV. Hoje, os filmes de sexta-feira 13 são os melhores. Precisava me lembrar que hoje é sexta-feira 13? Ele perguntou indiferente. Já está quase anoitecendo e não chegamos nesse lugar. Falta muito para chegarmos? Um pouco. Que tal se bebemos alguma coisa antes de chegarmos? Ele disse, já pegando as cervejas. Não é uma boa ideia. Além do mais, você nem bebe. Vai, Bel, por favor. A viagem está um tédio, só. Beleza então. Ela pegou só uma cerveja e o casal seguiu viagem. Já estava quase anoitecendo. A lua já mostrava o seu vislumbre por detrás das árvores. E o frio consumia cada centímetro quadrado daquele lugar estranho. Ela estava com medo, mas não sabia do que. E para afastar aquele clima sombrio, ela logo perguntou com a cerveja na mão: Por que você está comigo? Você me ama de verdade?
Ele ia responder e tudo ficou escuro de repente. Mas aos poucos, o brilho da lua cheia ficava mais nítido para a namorada. Ela sentiu seu rosto molhado, e quando ela teve noção do que acontecera, ela resumiu que seria sangue. Começou a chorar e viu seu namorado do lado de fora do carro, lá na frente, deitado com o corpo virado para baixo. Ela gritou pelo nome do namorado e com muita dificuldade conseguiu sair do carro e foi até o local onde estava ele. Ela o virou e ele não estava muito machucado. Por isso, a moça tentou acordá-lo, mas sem sucesso. Arrastou o corpo até próximo ao carro e prometeu conseguir ajuda. Em um ato de amor, ela retirou o colar do pescoço e colocou nas mãos dele. E chorando, ela partiu atrás de ajuda. Lembrou-se dos celulares e foi até o carro novamente, mas não encontrou rede alguma e não achou o celular de Guilherme em lugar nenhum. E assim correu em meio à floresta. O desespero por ajuda cessara o medo que devia estar sentindo, e não precisou andar muito para encontrar uma casa lá perto. Sem pensar duas vezes, ela correu até lá e bateu a porta, sem se tocar da besteira que estava fazendo. Enquanto rezava para alguém abrir a porta, o frio e o medo consumiam cada milímetro do corpo de Isabel. A sua roupa estava imunda, o rosto lavado em sangue e os braços arranhados. Ela batia na porta repetidamente e com muita força, mas ninguém ouvia. Ela saiu do alpendre e ficou em frente à casa olhando para cima, com a esperança de ver alguém. E não dava para definir se as luzes estavam acesas. E de repente, um clarão se mostrou com tanta força no céu que Isabel se assustou. O clarão veio seguido de um trovão que a fez tremer dos pés à cabeça. E como por um impulso, ela correu em direção à porta e a bateu com tanta força que ela se abriu violentamente. E em seguida, ela se assustou com o que viu. Bem, era uma escuridão total. Ah, deve ser um local abandonado, ela dizia para si mesma. Mas entraria mesmo assim, pois poderia haver alguma coisa ali que a ajudasse. Mas com tudo escuro, não teria chance de encontrar qualquer coisa. A lanterna no carro, ela pensou enquanto virava-se rapidamente para correr em direção ao veículo tombado. E foi o que fez, e assim deixando a porta escancarada. Correu até o carro e ao chegar lá, revirou tudo até que encontrou o objeto. A lanterna estava com a luz um pouco fraca, mas ajudaria. Ela segurou a lanterna com força e preparou-se para voltar a casa. E foi quando percebeu algo que a fez paralisar. O seu namorado não estava mais ali. Ela pensou que talvez ele foi a procurar na floresta e ficou preocupada, mas achou melhor continuar com o plano de pedir ajuda na casa. As nuvens cobriam aquele luar que estava tão brilhante algumas horas atrás, e o som ensurdecedor dos trovões fez com que Isabel corresse o máximo que podia em direção da casa. E quando chegou, percebeu que a porta estava fechada e não aberta como ela havia deixado. Mas esse detalhe foi desconsiderado. Ao entrar, ela viu que os móveis estavam empoeirados, quebrados e jogados pelo chão. Isabel, com a ajuda da lanterna, encontrou o interruptor.
mas ao acionar, nada aconteceu. Ali realmente era uma casa abandonada. Uma coisa que ela conseguiu notar, o que seria praticamente impossível de não perceber, foi o cheiro horrível que emanava do local. Um odor de carne podre ou algo parecido. Ela continuou apontando a lanterna pela casa. As paredes e o chão estavam manchados de algo em um tom rubro. E logo ela se deu conta que era sangue. Havia uma escada que levava ao segundo andar. Agora ela já não sabia mais se continuava a explorar a casa abandonada ou se voltava para procurar o namorado lá fora. Ela achou que talvez ele não devesse estar muito longe. Era o que ela achava. E sem saber mais nem o que pensar, ela decidiu subir a escada. Não tinha outra escolha. Os degraus estavam manchados e sujos de restos de alguma coisa. E o corrimão estava quebrado em algumas partes. Até que em um certo degrau, ela encontrou algo que lhe pareceu familiar. Um colar de diamantes. Era o mesmo que o seu namorado havia lhe dado. O mesmo que ela havia deixado com ele. E agora ela sabia que o seu namorado estava ali na casa. Isabel, com um sorriso leve e singelo no rosto, correu pelos degraus. Quando viu no topo da escadaria alguém. Neste momento, mais um raio correu no céu e ela pôde ver que se tratava de uma figura humanoide. Uma criatura com pelos marrons, cabeça de cachorro e olhos vermelhos. A luz do relâmpago foi o suficiente para ela perceber que aquela criatura tinha um focinho de cachorro e dele saltavam enormes dentes pontiagudos. E da boca daquela fera escorria uma baba grossa. A criatura era mais alto que ela e deveria ter por volta de 2 metros de altura. Os olhos de Isabel se abriram extremamente, assim como a boca, e a sua expressão de horror provou a ela mesma a besteira que ela fez. Então ela correu para a floresta, sabendo que aquela criatura estava lhe perseguindo. Ela sabia que não conseguiria fugir e temia que aquela criatura estranha cruzasse com seu namorado em algum momento. Aí seria o fim dele. Enquanto corria, ela pensava no namorado e achava que ele já deveria estar morto naquela hora. Ela pensou no sangue, no colar e pensava na cerveja responsável pelo acidente. A sua cabeça processava informações que a deixava cada vez mais atormentada. E então, no meio de tantas coisas na consciência, ela lembrou do punhal que o seu pai havia lhe dado. Então, ela teria que pegá-lo, pois poderia ser útil. Ela pensou que só precisava correr até o carro, pegar o punhal e correr rumo à floresta novamente. E assim, ela tomou um fôlego e correu. E depois de muitas quase quedas, a jovem chegou ao carro e pegou o punhal. Mas quando terminou de fazê-lo, ela viu que aquela fera assassina vinha em sua direção. E então ela correu rumo à mata. De repente, o cansaço mostrou-se presente em seu corpo. Então ela se escondeu atrás de uma árvore e tapou a boca com a mão. E pelo barulho pesado nos passos, aquela coisa estava próxima. Ela sentiu tanto medo que as suas pernas estavam paralisadas, como se ela tivesse usado toda a energia com a corrida que fez pela floresta.
Ela ouvia um barulho de um uivo estridente que lhe cortou os ouvidos. E o barulho das garras afiadas daquela coisa em contato com os troncos das árvores. E se aquilo queria provocar medo nela, havia conseguido. Isabel correu, pois não aguentou de tanto anseio. Mas não sabia nem de onde havia tirado forças para mover as pernas. Mas após poucos segundos de fuga, ela tropeçou, caiu e a vista ficou turva. Acordou em um lugar diferente, mas pelas paredes e chão manchados, ela já sabia onde estava. A jovem tentou se mover, mas sem sucesso, pois estava amarrada em uma cadeira. Gritou por socorro feito uma maluca, mas não obteve resposta. Ela ouvia risadas, sussurros e lamentos que pareciam vir de trás das paredes, pois não via ninguém no lugar onde ela se encontrava. Isabel olhava à sua volta e não entendia o que estava acontecendo, pois havia muitas velas acesas sobre a mesa e no chão, além de um desenho estranho nas paredes e no piso, onde havia uma estrela de 5 pontas. O corpo dela suava frio e a sua cabeça tremia, como se ela fosse uma demente mental privada de um hospício. Lembrou-se do punhal. Ela o havia colocado enfiado dentro da parte de trás da calça jeans. E por um milagre, ele ainda estava lá. Justamente quando preparava-se para romper as cordas, ela ouviu o barulho de passos vindo do andar de baixo. Achando que talvez pudesse ser aquela criatura, ela pegou a faca com pressa. E de jeitos distorcidos, ela tentava cortar as amarras, o que não era fácil. Agora, os passos estavam mais perceptíveis, e uma figura encapuzada se mostrou para Isabel. Ela implorava a Deus para que aquilo não a machucasse. A voz já falhando de uma mistura de cansaço e medo. E desta vez, com uma faca, o encapuzado começou a andar em volta da cadeira onde a vítima estava amarrada. E assim, passando a faca pelo seu pescoço, rosto e braço, causando pequenos arranhões. Isabel chorava, gritava e se retorcia na cadeira, quando ouviu uma voz familiar que disse: Isabel. Ela, intrigada, respondeu por instinto: Guilherme, é você? Sim, meu amor, sou eu, disse o encapuzado, retirando o capuz negro da cabeça e revelando a sua verdadeira identidade. Então era você. Você me fez passar por isso tudo. Ela não estava entendendo nada. Neste momento, o namorado de Isabel, que revelara ser o verdadeiro perseguidor dela, disse com um sorriso de felicidade no rosto: Você é muito idiota. Você não desconfiou de nada. Você achou mesmo que eu te levei para viajar em uma sexta-feira 13 à toa? Acha que o carro tombou aqui perto da casa, do nada? Achou que era um amor tão forte para acontecer em uma viagem para comemorar o primeiro mês? Ou também achou que eu estava afim de você? Sorriu logo em seguida. Nem pensar. Isabel ainda não entendia nada. Olhava para os lados e tentava discernir o que passava. Então, na tentativa de compreender, ela olhou para o pentagrama no chão, desviando a visão ao namorado. O pentagrama? Bem, eu vou te contar tudo.
A minha mãe foi vítima de um ritual feito por uns malucos enquanto estava grávida de mim. Ela foi sacrificada e eu fui concedida ao demônio que eles invocaram. Agora eu estou condenado a me transformar em uma criatura que vocês chamam de lobisomem. Porém, não é uma transformação normal. Esse demônio me possui em noites de lua cheia e a metamorfose ocorre. E daí, eu carrego essa maldição e me transformar em bicho. É horrível. Mas para isso não acontecer mais, eu fiz um trato com o demônio. E nesse trato, eu deveria sacrificar você, e ele prometeu ir embora. Por que eu? Chorando de ódio, perguntou Isabel. Porque você é virgem. E eu só posso sacrificar uma moça pura de corpo. E assim, adeus maldição de me transformar em lobisomem. Estarei livre dessa praga. E assim, poderei viver como uma pessoa normal. Mal ele terminara de falar, Isabel se levantou da cadeira, pois ela conseguira cortar as cordas enquanto ele falava. E então enfiou o canivete em sua perna. Guilherme gritou de dor e a coitada correu, tropeçando, caindo e levantando, mas conseguiu chegar do lado de fora daquele lugar. E mesmo com a perna banhada em sangue, o homem encapuzado já estava atrás dela. Ela olhou para trás e, pela luz dos relâmpagos, ela viu aquele homem se transformar em lobisomem. E novamente começou a perseguição pela floresta. Não havia carro para fugir. Ela teria que se esconder ou se cansaria de tanto correr. Então sentou-se atrás de uma árvore. Já havia parado de chover e a lua cheia já iluminava tudo, o que não era muito bom para ela. Porém, ela encontrou algumas pedras atrás da árvore. Era a sua chance. Ela tratou de pegar algumas pedras e se preparar para caso a criatura a encontrasse. Ela já podia ouvir a respiração ofegante e os passos pesados da criatura sobre as folhas molhadas no chão. O coração dela pulsava cada vez mais forte. E ela já planejava o movimento para acertar a pedra de modo certeiro na cabeça da criatura. E mesmo sabendo que uma pedrada não faria efeito nenhum naquele ser monstruoso, ela não tinha outro plano. Para o seu medo e pavor, aquela criatura começou a falar com uma voz demoníaca. Não adianta esconder, eu vou te achar. Ela notou que aquilo estava muito próximo, pois já era possível ver a sombra enorme da criatura projetada pela lua. Ela se preparou com a pedra na mão, e quando a fera estava perto, Isabel lançou a pedra com toda a sua força. A pedra pegou em cheio no focinho da criatura, mas isso só deixou a fera mais furiosa. Então ela correu com todas as forças de volta à casa, pois lá talvez ela encontraria algo para ajudá-la. Enquanto isso, a fera se pôs de pé e correu em sua direção. Era como se aquela criatura estivesse brincando com ela, pois se aquilo quisesse realmente a pegar, já teria feito em instantes. Já na casa, ela procurava algo, como uma barra de ferro ou uma faca. Ela sabia que seria muito improvável de encontrar algo com que ela pudesse se defender, já que a criatura não fez nada para impedir a sua fuga para fora das árvores na floresta. Isabel
subiu ao segundo andar da casa, pois ele poderia ter deixado a faca que fora enfiada em sua perna jogada por lá. E foi quando, do segundo andar, ela foi capaz de ouvir os passos lá de baixo. E ainda não tinha encontrado nada com que pudesse se defender, pois o punhal não estava lá. A porta se abriu e a criatura entrou. A coisa correu por detrás dela e a agarrou pelos cabelos. Ela já estava cansada. A criatura deu uma risada assustadora e disse: "Você é muito frágil. Eu não te golpeei na floresta, pois poderia te matar. Então deixei você correr, pois sabia que você vinha pra cá. E aqui era onde eu precisava de você." A criatura deu uma patada em Isabel e ela caiu tonta no chão. E em seguida, os pelos do corpo daquela coisa foram caindo, assim como seus dentes. E aquela forma monstruosa dava lugar ao Guilherme. Ele, totalmente sem roupa, pegou Isabel e a levou para dentro daquele pentagrama desenhado no chão, cercado de velas. Pegou a faca que ele havia escondido em um vão da parede e a colocou no pescoço da garota. E então ele começou a dizer palavras incompreensíveis e estranhas. Isabel percebia que as velas tremiam, assim como os móveis jogados no chão. Bem, faltava poucos minutos para a meia-noite. E ao terminar de pronunciar aquele dialeto, Guilherme preparou a faca para realizar o sacrifício. E foi neste momento que Isabel virou-se, empurrou o namorado e gritou: "Eu não sou mais virgem!" Sem entender nada, Guilherme mudou a fisionomia e ela continuou: "A cicatriz no meu braço foi o meu ex-namorado quem deixou em mim. Ele me agredia e um dia ele abusou de mim. É por isso que o meu pai estava preocupado com essa viagem ridícula. Então pode me sacrificar, mas eu não vou valer nada pra você." Ela sorriu ironicamente: "Seu idiota!" Guilherme não conteve o ódio e avançou com fúria para cima da namorada. Mas antes de alcançá-la, algo demoníaco o puxou pela perna. Era uma criatura horripilante, muito magra e de olhos vermelhos cintilantes. A criatura possuía uma pelagem escura pelo corpo. Estava encurvado e a sua cabeça era como a cabeça de um lobo. Aquele vulto agarrou Guilherme e em seguida mutilou o corpo dele. E após espalhar o sangue de Guilherme por todos os cantos da casa, olhou para Isabel logo em seguida. E quando os olhares se cruzaram, a garota sentiu as suas costas queimarem, como se uma faca tivesse sendo passada nela com força. Então ela gritou tão alto que o barulho ecoou pela casa e a criatura sumiu misteriosamente. Isabel saiu tranquilamente da casa, caminhando com passos lentos e uma expressão tristonha. Ela estava cansada, mas não sentia mais medo e não sabia o porquê. Depois de várias horas, o sol já estava quase fora da linha do horizonte, quando um carro passou e a motorista viu o corpo da garota caído no chão e parecia sem vida. A mulher parou o carro e colocou com muita dificuldade o corpo ainda vivo de Isabel dentro do veículo. E antes de partirem, a dona do carro
não pôde deixar de notar algo estranho nas costas de Isabel. Lá havia um desenho feito com algo pontiagudo. Era um pentagrama. Então foram embora. A mulher deixou Isabel em um hospital. Ela permaneceu várias semanas internada. E quando saiu do hospital, ela foi direto para o Hospital Psiquiatra André Luiz, que fica em Belo Horizonte. E conheci a sua história. Boa noite.